Existe um inimigo invisível que caminha ao nosso lado em silêncio. Ele não grita, não mostra armas, não precisa erguer muralhas contra nós, porque ele já habita dentro da nossa mente. É a voz que cochicha: você não é suficiente. É o peso invisível que faz a mão tremer antes de tentar. É a sombra que apaga a chama do que poderia ser. Seu nome é autossabotagem e talvez ela seja o adversário mais persistente que você terá de enfrentar ao longo da vida. Não é uma força distante, não é um monstro escondido nas sombras externas. Ela é íntima, veste a nossa própria pele, fala com a nossa própria voz. E justamente por isso é tão difícil reconhecê-la. A cada dia ela se infiltra em pequenos gestos. No atraso de uma decisão, no adiamento de um sonho, na desculpa que parece tão convincente, mas que no fundo é apenas um disfarce para o medo. Quantas vezes você já teve uma ideia poderosa, um impulso de fazer algo diferente, mas parou no meio do caminho porque algo dentro de você sussurrou: não adianta, você não consegue, não vale a pena. Quantos projetos você deixou pela metade, não porque eram impossíveis, mas porque o maior obstáculo estava dentro da sua própria mente? Essa é a crueldade da autossabotagem. Ela não arranca de nós os sonhos de forma brusca, ela os corrói lentamente, como a água que desgasta a pedra. É um ciclo silencioso. Primeiro vem o desejo, a visão do que poderia ser. Depois, o pensamento corrosivo: talvez eu não esteja pronto. A seguir, o adiamento: amanhã eu começo. O amanhã chega e traz outra desculpa, e quando você menos percebe, já se passaram meses, anos, até décadas. O tempo se transformou no cúmplice perfeito da sua própria inércia. E aqui está uma verdade dura: a maioria das batalhas que perdemos na vida não são contra o mundo exterior, mas contra nós mesmos. O filósofo estoico Epicteto dizia que não são as coisas que nos afligem, mas a interpretação que damos a elas. E é justamente essa interpretação distorcida pelo medo, pela insegurança, pelo apego ao conforto, que constrói as armadilhas da autossabotagem. Pense em quantas vezes você se comparou aos outros e, ao fazer isso, diminuiu a si mesmo. Cada comparação é um tijolo na parede da paralisia. Você olha o sucesso alheio e, em vez de se inspirar, se condena. Ele conseguiu porque é melhor, eu não sou capaz. E com essa sentença, você mesmo se amarra e entrega a chave da sua prisão interior. A autossabotagem é traiçoeira porque ela veste a máscara da lógica. Ela não chega até você dizendo: não faça nada. Ela chega com argumentos elaborados. Agora não é o momento certo, você precisa de mais preparação, talvez não valha a pena correr esse risco. Palavras que parecem prudentes, mas que no fundo escondem o medo de falhar ou pior. O medo de ter sucesso e depois não saber sustentá-lo. Sim, porque o sucesso também assusta. Há quem se sabote não por medo de cair, mas por medo de subir e não estar à altura. É mais fácil permanecer no chão do que arriscar escalar e perceber a vertigem da altura. Assim, nos acostumamos com menos do que merecemos, porque menos é seguro. Menos não exige tanto de nós. Menos é a zona de conforto, esse terreno macio que parece acolhedor, mas que lentamente nos enterra. A questão é: até quando você vai permitir que essa sombra dite os limites da sua vida? Até quando vai trocar o que você poderia ser pelo que é mais fácil ser agora? Existe uma linha fina entre a paciência necessária e a procrastinação disfarçada, entre o planejamento inteligente e o adiamento preguiçoso, entre a prudência e o medo. E essa linha se chama consciência. A consciência é a primeira arma contra a autossabotagem, porque só podemos derrotar um inimigo que conseguimos enxergar. Enquanto você acreditar que as desculpas são verdadeiras, continuará preso. Mas no instante em que reconhece que aquela voz não é a sua essência, e sim o reflexo do seu medo, já deu o primeiro passo para a libertação. Imagine sua mente como um campo de batalha. De um lado, os impulsos que desejam o crescimento, a evolução, a coragem de se tornar mais. Do outro, os sabotadores internos.
O medo, a preguiça, a dúvida, a comparação. Não espere que um lado destrua o outro de uma vez por todas. Essa guerra é constante. Todo dia você terá de escolher qual voz irá alimentar. Todo dia você terá de decidir se dá ouvidos ao medo ou à coragem. Os estoicos ensinavam que a liberdade verdadeira nasce no domínio de si mesmo. Autocontrole não é reprimir os sentimentos, mas escolher não ser escravo deles. E aqui está o paradoxo da autossabotagem. Quando deixamos de agir por medo da dor ou do fracasso, acreditamos que estamos nos protegendo. Mas, na verdade, estamos nos tornando escravos daquilo que mais tememos. Você teme o fracasso? A autossabotagem garante que você nunca vai tentar e, por isso, fracassa antes mesmo de começar. Você teme a rejeição? A autossabotagem garante que você nunca se exporá e, por isso, será rejeitado por si mesmo. Você teme não ser suficiente. A autossabotagem garante que nunca irá se desenvolver o bastante e, por isso, confirmará eternamente a sua crença. É um ciclo que se alimenta da própria inércia. Quanto mais você se sabota, mais acredita que não pode. E quanto mais acredita, mais se sabota. Até que um dia acorda e percebe que a vida inteira foi moldada por um inimigo que você mesmo alimentou. Mas aqui está a boa notícia: a autossabotagem não é um destino, é uma escolha, ainda que inconsciente. E escolhas podem ser transformadas. O primeiro passo é trazer para a luz aquilo que a sombra tenta esconder. Pergunte a si mesmo: o que estou evitando? O que eu realmente temo ao dar esse passo? Qual é o preço que estou pagando por não agir? A honestidade consigo mesmo dói, mas é libertadora, porque cada desculpa desmascarada perde o poder sobre você. É como acender uma vela em um quarto escuro. A escuridão não precisa ser combatida, apenas iluminada. O segundo passo é a ação, pequena, constante, disciplinada. Não espere sentir confiança para agir. A confiança é consequência da ação, nunca a sua condição. É na prática diária, nos pequenos gestos de coragem, que você prova a si mesmo que pode. Pense em uma corrente. Cada elo é uma escolha. Toda vez que você se sabota, adiciona um elo a essa corrente que te prende. Mas cada vez que você escolhe agir apesar do medo, você enfraquece esse elo. E chega um momento em que a corrente não consegue mais te segurar. Os antigos guerreiros treinavam não apenas para lutar contra inimigos externos, mas para dominar a si mesmos. Porque eles sabiam que a batalha mais difícil não era contra o outro, mas contra a própria mente. Você também é um guerreiro, mesmo que não carregue uma espada. Sua batalha é contra a voz que te paralisa, contra o conforto que te prende, contra a mentira que você conta a si mesmo para se manter pequeno. E vencer essa batalha não significa eliminar para sempre a autossabotagem. Significa aprender a reconhecê-la e a não se deixar dominar. Significa saber que ela estará sempre lá, mas que você tem a escolha de não segui-la. A cada passo que você dá em direção ao que teme, a cada decisão que toma mesmo inseguro, a cada vez que escolhe agir em vez de adiar, você está reescrevendo a sua história. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. A vida não espera. O tempo não pausa até que você esteja pronto. O momento perfeito nunca chegará. O que você tem é agora, e agora é o único terreno onde a mudança acontece. Por isso, esta carta é um convite. Um convite para olhar de frente para o inimigo silencioso dentro de você. Para reconhecer sua presença, mas não se ajoelhar diante dele, para se levantar e dizer: eu não serei meu próprio cárcere. A autossabotagem é real, mas a sua força de decisão também é. Ela pode ter vencido muitas batalhas até hoje, mas a guerra ainda não acabou. E a cada dia você tem a chance de escrever uma nova página, uma nova carta, uma nova vida. Escolha não se trair. Escolha não se abandonar. Escolha ser fiel à versão mais corajosa de si mesmo, porque no fim o silêncio que você busca não é a ausência de ruído externo, mas a paz de saber que não se sabotou, que não se traiu, que caminhou apesar do medo.
E quando esse dia chegar, você descobrirá que a maior vitória não foi contra a autossabotagem, mas a favor de si mesmo. Se esta carta tocou você, inscreva-se em Cartas ao Silêncio e acompanhe cada nova reflexão que vamos compartilhar. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de treino para a mente, um convite para dominar o que está sob seu controle e deixar o resto com o vento. Ative as notificações e venha construir